Ele é CEO da Innova Trends Innovation Ecosystem Research Consulting Business School Online Club. Uai! Colunista do MIT Sloan Review Brasil, professor da Fundação Dom Cabral, Hospital Albert Einstein, Exalc USP. Autor e coautor de 20 livros sobre marketing, comunicação, futuro, tendências e inovação. Seja bem-vindo, Luiz Rasquilha. Luiz, obrigado aí por aceitar o nosso convite. Um prazer, obrigado. Trazer você aqui já era uma vontade nossa faz tempo, conseguimos dessa vez, e eu quero muito saber um pouco aí de inovação. O palco é todo seu. Excelente, obrigado. Primeiro agradecer o convite, a gente tem sempre alguma dificuldade de agenda, mas sempre que possível tentamos amarrar as coisas, e é um grande prazer estar com vocês aqui, agradecendo muito o convite para poder ter estes minutinhos aqui de compartilhamento. Então, gente, primeiro, bom dia, um grande prazer estar aqui com vocês. Como foi apresentado, sou Luiz Rasquilho, da Innova, não sou brasileiro, moro no Brasil há 10 anos, passei por 9 países, 3 continentes, até chegar ao Brasil. Vim em 2010 para fazer o startup da empresa para ficar 2 anos, já vou com 10 para 11 anos de Brasil, muito feliz aqui e trazendo sempre que possível a nossa visão para os palcos e para esses eventos, que obviamente é sempre um grande prazer. Eu nem me apresento com a minha jornada de carreira, eu não falo muito disso. Aí está o meu e-mail, está o meu celular, para quem quiser manter o contato. Obviamente, depois desta apresentação será um grande prazer, mas eu gosto de me apresentar com outras características. Ali na foto anterior estava o meu filho no palco com 6 meses, dormiu no meio da apresentação, levei ele para o palco do TED, e nesta foto aqui está o meu filho no palco com 3 anos comigo numa palestra interna da Innova, da empresa. Mas eu me apresento com algumas coisas. A primeira é com o meu Instagram. Quem tiver curiosidade de seguir, é um lugar onde eu posto tudo o que eu como, porque foi a forma que eu encontrei de tranquilizar a minha mãe, desde que eu estou fora de Portugal, daqui a pouco vai fazer 20 anos, e também desde o ano passado passei a usar o Instagram para colocar um monte de memes também, algumas provocações, algumas brincadeiras, enfim, em função do momento delicado que o mundo está vivendo. E me apresento também com as minhas coleção de 3 coisas: de tênis, faço coleção de relógios e faço coleção de Hot Wheels, que desde que o meu filho tem 3 aninhos, a gente começou a fazer coleção juntos de carrinhos. E a família, que sempre me acompanha aqui nas minhas apresentações. Um slide muito rápido também sobre a Innova, acho que é importante quando a gente chega com este nome todo grande, pomposo. O que é isso? Não é o Trends Innovation Ecosystem. Basicamente são 5 unidades de negócio. Uma unidade de negócio dedicada à pesquisa, vou usar um pouquinho ela aqui para falar da inovação e da jornada de inovação, por que chegamos aqui ao dia de hoje. A divisão de consultoria, que eu lidero diretamente, ajudando empresas, inclusive algumas cooperativas de crédito e na área do agro, onde nós temos trabalhado muito planejamento estratégico, transformação digital e ajudado nesta reflexão mais ampla da importância da transformação e do contexto para os negócios. O negócio cooperativismo não é diferente. Temos uma escola de negócios e um conjunto de programas presenciais e online, hoje totalmente digital, e no futuro continuaremos 100% digital, o que permite hoje que alunos do mundo inteiro e de qualquer lugar do Brasil possam estudar com a gente sem precisar se deslocar para São Paulo, ou para Campinas, ou para Curitiba, que são as nossas unidades físicas. Uma divisão de educação online, que depois eu no final farei um convite para quem quiser acessar, e o clube que está aí em as vésperas do lançamento. Na verdade, o lançamento oficial vai ser amanhã, e eu também quero depois convidar vocês para o nosso evento aberto amanhã. Bom, a nossa agenda, qual é a nossa agenda aqui de 30 e 25 minutinhos? Parece muita coisa, mas vai ser uma jornada bem rápida. Eu trouxe aqui algumas lentes para falar. Estou com um segundo. Estou escutando alguém do back-office falando com outro palestrante para tentar preparar alguma coisa. Espero que não esteja chegando a vocês aí, mas tudo bem. Então, 5 coisas muito rápidas
para trazer por que a inovação é hoje tão importante, e como estava sendo falado anteriormente, eu ouvi um pouquinho da apresentação anterior, a inovação com propósito, a inovação como conceito, gostei bastante de ver aquela questão da inovação com propósito, eu que trabalho com inovação desde 2008, liderando projetos um pouco pelo mundo nesse tema, mas queria trazer aqui algumas coisas. E primeiro uma reflexão com uma pergunta. Por que algumas empresas que em algum momento da história eram líderes incontestadas de mercado, temos aqui só algumas, só para ilustrar, por que elas passaram a história? Por que empresas com os melhores consultores, com os melhores executivos, eu diria até com recursos talvez ilimitados, não conseguiram sobreviver à transformação? Vejam que essas empresas que estão aqui, mundialmente conhecidas, todas elas se perderam na última década. Então não foi há muito tempo quando pensamos na história da humanidade. Foi ontem na história da humanidade. E isso aconteceu porque nós não entendemos ainda, ou poucos entenderam ainda, um momento único da história e que o CEO da Cisco nos trouxe, chamado transições de mercado. Nós hoje não competimos com empresas de negócio, nós competimos contra transições de mercado, chamado período de passagem. Nós temos um período de passagem, onde as habilidades para trabalho mudaram, todos nós nos adaptamos no último ano e meio a trabalhar de forma remota. O nosso cliente passou a usar novas tecnologias, aplicativos, online, digitalização, e a economia evoluiu para novos modelos. Modelos mais de economia circular, de economia colaborativa, de economia cooperativista, onde tudo isso mudou um pouco a lógica do negócio. E por que é importante fazer essa breve introdução da mudança do contexto de mercado? Porque nós estamos aqui hoje, porque na última década, 2010 para 2020, três coisas aconteceram e nos trouxeram ao dia de hoje. A primeira foi o crescimento, diria até desmesurado, se pudermos chamar assim, dos smartphones. Eles chegaram radicalmente às nossas vidas, a primeiro o iPhone, né, o iPhone da Apple, e ao longo da década a proliferação de smartphones mudou os negócios. Nós hoje temos tudo à distância de um clique, tudo de um clique que não era real há 15, há 10, 15 anos atrás. Nós hoje dependemos, temos tudo aqui, eu tenho no meu celular o banco com quem eu trabalho, o aplicativo da companhia de seguros, do plano de saúde, da escola do meu filho, do hospital, da clínica para marcar exames, o aplicativo para comprar remédio para chegar em casa, o aplicativo do delivery de alimentação do supermercado, o aplicativo do pedido de carro do Uber na porta, o aplicativo do cartão de crédito. Está tudo na palma da mão e isso é uma realidade muito recente. A maioria das nossas empresas tem muito mais do que 15 anos. E, portanto, nós fomos envolvidos numa outra realidade que foi definida em 2016, há 5, 6 anos atrás, como quarta revolução industrial. O poder da tecnologia, sim, mas mais do que a tecnologia, o poder da conectividade. Uma conectividade que nos traz para uma realidade um pouquinho diferente daquela que nós estávamos acostumados como seres humanos, como alunos, como professores, como executivos. Hoje a realidade do lifeware, vida, software, hardware sendo uma coisa só, é uma grande realidade e é aquilo que mudou radicalmente o comportamento do consumidor, trazendo novas regras, novas verdades, novos hábitos para o nosso comportamento. E esse é o maior desafio, não da inovação de produto, mas da inovação de mentalidade. Por quê? Porque temos uma nova realidade. Essa realidade mais conectada fez com que todos nós fôssemos forçados a nos transformarmos e a nos digitalizarmos. Ao ponto de hoje, os grandes medos que nós temos é que o Wi-Fi não conecte, o aplicativo não abra ou a bateria não dure. E eu há pouco estava aqui meio estressado porque o meu aplicativo não estava trazendo som. Será que estão me ouvindo? Será que vai dar certo? Então, esse é o medo, entre aspas, no medo, que nós temos hoje, totalmente influenciado pela palavra conectividade. Não é pela palavra tecnologia. Esse também é um erro que muitas vezes se faz, achando que a tecnologia o grande transformador. Não, o transformador é a conectividade, acelerado, possibilitado pela tecnologia. O que nós estamos dizendo é que os nossos clientes querem estar conectados. Uns mais, outros menos, uns às vezes, outros nunca. Mas esta digitalização foi altamente acelerada, impactada pelo Covid, pela pandemia, que obrigou a que quem não estava digitalizado se digitalizasse e quem já estava digitalizado acelerasse essa digitalização. E este momento que nós estamos vivendo é um momento de transformação.
E a inovação, já chego lá, ajuda-nos neste entendimento de como a transformação está existindo. Normalmente, nós sempre negamos a mudança. Ah, o meu cliente não quer aplicativo. Ah, o meu cliente não tem sinal de internet lá na cidade, na chácara, onde for. Ah, isso não vai dar certo. A gente usa um conjunto de verdades, eu diria, feitas ou absolutas na nossa realidade para não mudar. E a partir do momento que o mundo vai mudando e nos vai obrigando a incorporar novas realidades, nós nos rendemos a essa nova realidade, a esse novo contexto e mudamos. Talvez há 2 anos, há 1 ano e meio, há 2 anos atrás, se este evento acontecesse, teria sido presencial. Eu estaria com vocês em algum lugar aqui do Brasil, um hotel, o que fosse. E hoje é digital e a gente está tudo certo. E estamos trabalhando com essa realidade, mas que não é uma realidade nova. Porque se olharmos, os Jetsons já traziam isso nos anos 60 do século passado. Aulas online, videochamada. De fato, aquilo que era desenho animado se transformou em realidade e nos jogou a todos, independente da área de negócio, na mesma tempestade. E eu tenho falado que cooperativas, eu trabalho, por exemplo, com a cooperativa Velambra de Flores há 4, 5 anos, eu tenho falado que as cooperativas têm uma vantagem aqui face ao resto, porque nós já estamos acostumados à colaboração, ao trabalho junto, ao nos apoiarmos no espírito cooperativista para conseguir ultrapassar as dificuldades. E, portanto, naturalmente, nós teremos maior possibilidade de ultrapassar esta tempestade juntos, porque está todo mundo nesta mesma tempestade. Só que muitas empresas falam, mas eu sempre fiz deste jeito e, portanto, não vou mudar agora. Mas o contexto mudou. E esse contexto, ao mudar, nos obriga a repensar um pouco mais sobre o nosso negócio. Talvez o grande legado que fica da década passada é esse do John Chambers, que diz: as empresas morrem porque fazem bem as mesmas coisas durante tempo demais. Nós fomos, ao longo da nossa vida, cristalizando modelos de atuação e não nos abrimos à possibilidade da inovação como pensamento nos ajudar. E o que esta década nos traz? Esta década nos dá basicamente 5 pilares. O pilar da transformação e do impacto tecnológico. É uma aceleração do que vem da década anterior. Um pilar de mudança demográfica. Nós estamos durando mais tempo, a expectativa de vida está aumentando, nós precisamos de novas competências para conseguir, ao longo da minha jornada, me adaptar ao que está acontecendo. A urbanização ganha força, temos cada vez mais gente sendo população urbana. Temos uma discussão no poder econômico global, veja-se aí os Estados Unidos e a Europa perdendo poder e relevância, sendo esse poder e relevância transferido para a China, para a Índia, para o Brasil, com seu agronegócio, dando aí recordes, batendo recordes atrás de recordes, e um outro pilar da chamada mudança climática, alteração climática e escassez de recursos. Temos mais gente no mundo, as economias produzindo mais, as indústrias produzindo mais. Obviamente, há uma demanda por energia, por água, por recursos naturais, por alimentação muito maior. E este frame nos mostra importantes e a forma como nós precisamos pensar nas empresas essas mudanças. As empresas são basicamente 4 pilares. O pilar das pessoas. São as pessoas que fazem o dia a dia acontecer. São as pessoas. O CNPJ é o somatório do CPF. E, portanto, o espírito cooperativista está muito alinhado com essa dinâmica. As tecnologias estão à disposição. Tecnologias para transformação digital, tecnologias para acelerar a relação com o cliente, e sempre com o objetivo de gerar informação, dados. A informação é fundamental para o nosso dia a dia, porque a informação gera conhecimento. E esse conhecimento, se está devidamente ajustado, eu conheço melhor o meu cliente, o meu parceiro, o meu fornecedor, até o meu concorrente, eu consigo entender melhor o ecossistema empresarial onde nós atuamos. Não dá mais para ficar sozinho, achando que eu e o meu time conseguimos resolver tudo. E vejam como a inovação entra não como uma ferramenta, mas como uma habilidade ou uma competência. Primeira habilidade trazida pelo Fórum Econômico Mundial, que diz as competências principais. A primeira, pensamento analítico e inovador. Entenda o contexto e inove nesse mesmo contexto. E, portanto, o que esta década nos traz é uma mudança de era. Não são pequenas alterações que estão acontecendo. São grandes mudanças que estão impactando todos nós e que, quando aparentemente parece que temos aí a luz do fundo do túnel com as vacinas, com a imunização da população, com menos infectados e felizmente menos mortes, a gente
Corre o risco de achar que vamos trabalhar da mesma forma, que vamos voltar ao que era antes. Não vai. O mundo mudou. Nós precisamos incorporar isso não como uma mudança de 1 ano e meio, 2 anos do Covid, mas como algo que nos trouxe para uma nova era. E essa nova era nos traz às empresas, nos traz uma reflexão às empresas do futuro. Nós estamos vivendo aquele ponto 5 ali chamado transformação corporativa. A ação é trazida pelas novas tecnologias, pela digitalização e por novas abordagens onde a inovação é a base da transformação. Então não é mais a inovação de um departamento, não é mais a inovação de um diretor ou de uma diretoria, mas sim a inovação de uma empresa, de um conceito que vai, como eu chamo de PAP, do porteiro ao presidente, que escutei de um palestrante há um tempo atrás. Estamos vivendo essa transformação da inovação como mentalidade. O estudo do INSEAD nos mostrando o seguinte, a pergunta era quais são as prioridades para a sua empresa? Em primeiro lugar, foco na inovação para cliente. Em segundo lugar, organização ágil que aprende rápido. Em terceiro lugar, colaboração e parceria. E em quarto lugar, ambidestria. Olha para o hoje e olha para o amanhã. Olha que interessante esta visão de entrar com agilidade e ambidestria. Isso significa que as empresas preparadas para o futuro, as empresas com uma visão inovadora, com um pensamento inovador, são aquelas do canto superior direito da minha tela, que diz capacidade de dar incerteza e adaptar o seu negócio ao contexto de mudança e, ao mesmo tempo, desenvolver novos negócios em paralelo à gestão dos negócios atuais. Estas são as empresas do futuro. Tudo o que saia fora deste território vai ter mais dificuldade em sobreviver, vai ter mais dificuldade em crescer. Não quer dizer que não aconteça, mas vai ser mais difícil. Aquelas que conseguem entender a incerteza, lidar com ela e se adaptar, e ao mesmo tempo trazer novas abordagens, são aquelas que vão ter mais sucesso. São aquelas que conseguem navegar dentro deste contexto extremamente desafiador de transformação. O que eu estou dizendo aqui é que a inovação vem para nos dar os upgrades, para nos ajudar a transitar nesta realidade. Não é jogar no lixo o que nós fizemos. Nada disso. É respeitar e honrar o passado, mas também ter a consciência que o que nos trouxe até aqui não nos leva para o futuro. E o que nos leva é uma lógica de inovação. O professor Rancharan, nosso professor da Inova aqui no Brasil, e a gente dá aula juntos, ele dizia há 2 anos aqui, numa apresentação, o futuro das empresas o futuro das empresas é representado pela inovação. E a inovação não como vantagem competitiva, mas como sobrevivência. A capacidade de fazer tentativa e erro, trazer novas ideias, ir ajustando e acertando à medida que o nosso caminho for funcionando. E o maior desafio que a inovação tem é lidar ou tentar ultrapassar o chamado rolo compressor. Nós estamos todos muito ocupados no dia a dia e muitas vezes não temos agenda para poder pensar diferente. É um luxo estarmos aqui juntos neste evento, eu estou caminhando para os meus, ainda tenho 10 minutinhos dentro da minha agenda, é um luxo podermos estar aqui hoje trabalhando. Quantas vezes a gente está fazendo sempre do mesmo jeito, alguém traz uma ideia nova e eu não tenho tempo para ver, não tenho tempo para tocar uma ideia, não tenho nem tempo para dizer, olha, vamos sentar aqui para discutir. Não como uma ferramenta, não como uma tecnologia. A inovação entra hoje no nosso dia a dia como uma atitude, como uma forma de pensar novas ideias, como uma forma de implementar novas ideias. E não tem que ser ideias mirabolantes, ciência aeroespacial. Basta olhar para o contexto e dizer o que está acontecendo, e que diferenças estão acontecendo, e o que eu posso fazer com isso. E, normalmente, a inovação que tem mais ibope, como eu chamo, que tem mais visibilidade, é a inovação da disrupção, da disruptiva. É aquela que muda a regra do jogo. Só que essa só vale 15% da inovação no mundo. A maior parte da inovação do mundo é a inovação incremental, é a melhoria. A melhoria pontual ou a melhoria permanente e contínua do que eu estou fazendo hoje. Então, quando nós mudamos, por exemplo, um meio de pagamento, uma forma de relacionar com o cliente, uma forma de comunicar, uma forma de trazer um produto, ajustar alguma coisa do produto, eu estou trabalhando em incremento e melhoria. Quando as empresas muitas vezes falam, não, a inovação para mim não faz sentido, porque nós não somos a Apple ou não somos Spotify. Não tem nenhum problema. A inovação faz parte do jogo. A inovação é algo que nos ajuda a mapear os 3 horizontes. Qual é o meu negócio hoje? Qual é o meu negócio daqui a 2, 3, 5 anos? Qual é o meu negócio daqui a 10, 15 anos? Eu tenho que fazer esta reflexão
Porque talvez aquilo que eu estou vendendo hoje não seja aquilo que o cliente quer daqui a 3, 5, 10, 15 anos. Não estou dizendo para abandonar o que estamos fazendo hoje, porque é isso que gera o caixa. Mas eu preciso, lembra ali atrás, empresas orientadas para o futuro, agilidade e ambidestria. Eu preciso, ao mesmo tempo que estou gerando o dia a dia, e gerenciando o dia a dia, eu preciso pensar no futuro, em simultâneo. Não é um ou outro, é um e outro. E essa simultaneidade é a beleza do pensamento inovador. Eu tenho ainda 10 minutinhos, queria mostrar alguns exemplos, depois de tentar fechar para termos eventualmente algum bate-bola, alguma pergunta que possa eventualmente colocar. Mas alguns exemplos muito simples sobre como a inovação ilustra este pensamento. A Tiffany, marca de joias. Há 2 anos, 3 anos atrás, quando houve o movimento mundial contra os canudos de plástico, a Tiffany lançou os canudos de prata e os canudos de ouro. Talvez vocês se questionem, não faz nenhum sentido uma loja de joias vender canudo. Eu também concordo. Mas o canudo Tiffany foi e é um dos produtos de maior sucesso de vendas da marca. Em volume, não em valor, porque face ao que a Tiffany vende, até é barato. $300 o canudo de prata e $1.200 o canudo de ouro, seja ouro rosé, branco ou amarelo. Mas é um produto de grande sucesso. Uma visão inovadora, ousar pensar diferente. Este é um exemplo de um hotel na Europa, em Portugal, foi nosso cliente, em que cada quarto do hotel tem uma história da cidade. Temos aí o quarto do fado, o quarto dos azulejos, o quarto da poesia, o quarto das artes de rua, e aquele hotel representa, é um monstruário, uma vitrine daquela cidade onde está. Vejam esse conceito em qualquer cidade. Se eu puser um hotel em São Paulo, em Nova York, em Singapura ou em Londres, ele pode ter o mesmo conceito de ser uma vitrine e cada quarto vai trazer uma experiência diferente. Isso é um pensamento inovador. A cama é a mesma, o frigobar é o mesmo, o banheiro é o mesmo. Mas o texto de experiência é diferente. Aqui é um exemplo da CCR aqui de São Paulo, manutenção de pista. Do lado esquerdo da tela vocês veem uma calça de uma pessoa do time de RH, branca com bolinhas pretas. Do lado direito da tela, uma coisa que o time de manutenção falou: se eu criar uma barreira visual, talvez os pichadores não pichem tanto. Eles economizaram mais de 30% de custo com pintura de muros nas estradas, na Castelo, na Anhanguera, na Bandeirantes, porque trouxeram uma visão inovadora. Inovação é a capacidade de fazer conexões incomuns. Isso é uma conexão incomum, como é a conexão incomum ali do canudo de prata ou de ouro. O time do guincho, que dizia, para guinchar um caminhão, eu levo 2 horas, porque eu tenho que levantar todos os rodados do chão. E aquele menino que está ali criou uma peça que libera o freio de emergência do caminhão, eles podem guinchar caminhões em 15 minutos. O time do resgate, que criou uma proteção de volante para se numa manutenção, numa situação de resgate de um acidente, o airbag não tiver aberto e se ele abrir depois, não bater na cara das pessoas. Uma visão aqui da Leroy Merlin que observando o comportamento dos consumidores com um conjunto de pessoas levando seus pets para as lojas, criou o carrinho pet, para você botar o seu pet lá dentro e poder fazer as suas compras tranquilamente, sem preocupação com o cachorro, com o gato, sair, se perder, machucar alguém, ser pisado por alguém. A visão da inovação muda. Este é um outro exemplo para fechar aqui a minha apresentação da Via 4 linha de metrô, em que eles criaram um leitor de quantidade de pessoas no vagão do trem, um sensor de peso com um cálculo lá, para mostrar para a estação seguinte como é que o trem está chegando e como é que a lotação dos vagões está sendo arrumada. Então vejam a quantidade de possibilidades. O professor Rancharé, numa aula aqui na Inova, há 3 meses atrás, dizia o seguinte: nós precisamos cada vez mais focar na experiência ao cliente, olhar para cenários e tendências, usar a velocidade e a digitalização para melhorar a personalização e reforçar a lógica e o entendimento do cliente. Dados é fundamental e pratique a adaptabilidade. Adaptabilidade é a palavra de ordem. Se a palavra-chave da década passada era conectividade, a palavra desta década é adaptabilidade. Aqui temos o exemplo de um ticket de embarque de avião, em que do lado esquerdo da tela é o avião gerado pelo TI normal, pelo sistema, e do lado direito da tela, totalmente diferente, a mesma informação, com a informação ajustada de um design, de uma visão mais simples, para que qualquer pessoa, mesmo aquela que não está normalmente acostumada a viajar tanto, possa entender o que está acontecendo.
A simplicidade é fundamental, a simplicidade da mensagem, a simplicidade do benefício que nós levamos ao consumidor. E às vezes a gente tende a complicar a mensagem, a complicar o que é simples. Temos que ser simples na forma. E temos que reduzir o gap entre aquilo que é a lente que nós temos do negócio e aquilo que às vezes o cliente está vendo e é diferente. Eu acho que essa é a melhor analogia que eu conheço, tendo ali do lado esquerdo da tela as pessoas que... Todos fizemos isso, somos pais. Quando o nosso filho chegou em casa, filho chegou em casa, a gente botou em cima do berço uns bonequinhos de pelúcia, achando que a criança estava adorando. Mas ele não estava vendo os bonequinhos, estava vendo a base, a bundinha, desculpa a expressão, dos bonequinhos. Muitas vezes a lente que eu tenho não é a lente que o cliente tem. E muitas vezes isso gera um gap de entendimento, de relacionamento. Então, neste contexto de transformação, onde a inovação é um drive importante, qual é o papel que nós queremos ter? Espectadores ou protagonistas? Queremos ficar quietos esperando que o mundo volte ao que era antes? Ou queremos ser os protagonistas do futuro? Para fechar, com mais 3 slides do Alvin Toffler, que diz hoje que os analfabetos não são aqueles que não sabem ler e escrever, mas que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Portanto, vamos ter que reaprender muita coisa e quero deixar 3 convites. Convite conteudista para o nosso site da Inova Consulting, está ali, inovaconsulting.com.br. Tem uma aba no canto inferior esquerdo chamada Downloads, onde vocês têm mais de 200 documentos gratuitos. Nós não registramos nome, nem e-mail, nem cookie. É uma página aberta, pode chegar, pode fazer download, pode usar à vontade. Então, esse é um convite conteudista. Um segundo convite de formação. Nossa plataforma inovaol.com tem 4 cursos gratuitos, dos 30 que estão lá, 4 são gratuitos, 3 deles dedicados a tendências. Fazendo o curso online, você tem o certificado da Inova, pode ser também uma forma de poder ajustar e trazer mais conteúdo para o dia a dia da inovação. E um convite para um evento amanhã, para quem tiver essa disponibilidade, evento gratuito também, ao vivo online, o nosso Inova Day, está ali, inovaday.inovabs.com.br, só se registrar para assistir em primeira mão amanhã ao lançamento do relatório de tendências atualizado com a visão do mundo hoje. Então, esses são os meus 3 convites, reforça a minha disponibilidade, o meu e-mail, o meu celular, as minhas redes sociais, estou à disposição de todos, se acharem que eu posso contribuir, trocar uma ideia, pedir uma opinião, pedir um conteúdo, será obviamente um grande prazer. Era isso dentro dos meus 30 minutinhos, na verdade 28 minutinhos que eu tinha. Era essa a minha provocação, espero que esteja dentro daquilo que é o evento, e estou obviamente aqui à disposição para algum comentário, alguma coisa que queiram colocar. Ô Luiz, excelente reflexão, provocação, falar de inovação, tecnologia, tendência é uma coisa que me fascina, e é uma coisa que o cooperativismo está absorvendo bastante hoje nos tempos atuais. Eu tenho uma pergunta, a gente tem 1 minuto, eu vou te pedir para você tentar responder nesse 1 minuto. Tem bastante perguntas, depois eu estou encaminhando para você isso aí. Mas é uma pergunta bacana que fala sobre o 5G. Nos próximos meses, o 5G deve chegar de forma massiva no Brasil. Como a sua presença irá impactar o processo de desenvolvimento, no nosso caso aqui, das cooperativas? A sua opinião. Sem dúvida, o 5G é uma mudança de chave, é mais uma mudança de página. O 5G vai acelerar tudo e, portanto, como já estamos mais acostumados à conectividade, o 5G naturalmente vai permitir mais conectividade e mais movimento. E, portanto, já não é mais uma questão de estarmos ou não conectados, é uma questão de a que velocidade estamos conectados. O 5G vai permitir um conjunto de coisas que nós talvez nem vimos corretamente, não mapeamos tudo, mas, sem dúvida, o desenvolvimento de negócio, o desenvolvimento de pessoas, de relacionamento com clientes, vai ser uma mudança radical com o 5G, que já está aí. Já está aí. Agora é uma questão de se massificar e chegar a mais gente. Perguntinha pai bola. Quais os primeiros passos para iniciar um processo de inovação dentro da cooperativa? Por que eu faço essa pergunta? Tudo bem, hoje a gente está falando aí de um cooperativismo de crédito, eles são bem estruturados, eles já nascem aí grandes, etc. Mas o cooperativismo, você tem agro, você tem de trabalho, você tem de transporte, você tem de saúde, às vezes pequenas cooperativas,
Como, e aqui tem, quem está assistindo a gente, até agradecer a audiência aqui que a gente está tendo nesse exato momento, quais esses primeiros passos para iniciar um processo de inovação Olha, dentro de uma cooperativa? primeiro passo, capacitação do time. Formação do time. Não adianta começar a trabalhar inovação se o pessoal não tiver todo ele a mesma visão do que isso significa. Então eu sempre falo, primeiro começa por treinar as pessoas, presencial, online, gravada, ao vivo, tem um monte de opções, eu acabei de convidar para a nossa plataforma de cursos gravados, capacita o time de inovação e depois cria uma equipe de trabalho para começar a jornada. E isso tem que estar suportado pelo top management. A liderança tem que ter isso convictamente na sua agenda de gestão. Então fica uma iniciativa, uma coisinha e não vai levar a lugar nenhum. Capacitação, time de trabalho e cultura de inovação, isso é obviamente uma jornada. Começar por capacitar o time é a base da conversa. Gente, estivemos aqui com o meu amigo Luiz Rasquilha. Obrigado, Luiz, pela sua contribuição aí, atendeu a gente de bate-pronto. As portas da Mundocop estão abertas para você. Sempre que você precisar falar aí com esse público aí, cooperativas, pode falar comigo. E a gente abre aí sempre um espaço aí para você estar participando conosco. Obrigado, Luiz. Com todo prazer. Contem comigo sempre. Obrigado, eu. Um bom resto de dia, bom resto de semana, excelente evento. Um abraço, gente. Valeu, obrigado, valeu. Obrigado.